começa a andar pelo Estado. Quer dizer, isso já estava fazendo antes, né? Mas agora, de um modo mais oficial, a pré-candidatura já foi lançada. Então já lhe desejo um bom dia, uma boa entrevista e já lhe faço uma pergunta importante. Miguel Coelho, por que você quer ser governador do Estado de Pernambuco? Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade, Mário Flávio, Júnior, Jailson aqui da técnica. Um abraço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e dizer que a gente já tinha participado de outras entrevistas, né? Mas parabenizar pela estrutura aqui do estúdio, no conhecer de fato belíssima da Rádio Cidade. Bom, a gente está colocando o nosso nome como pré-candidato ao governo porque a gente entende que Pernambuco precisa mudar. Pernambuco precisa se reencontrar com a sua vocação de grandeza, de desenvolvimento, mas precisa voltar a cuidar das pessoas, de dar oportunidade, Marco. A gente não pode ver o nosso estado hoje como o campeão do desemprego nacional, o estado que tem as piores estradas, o estado que voltou a ser, infelizmente, o mais violento de todo o Brasil, um estado que hoje tem 3 vezes mais pessoas em situação de miserabilidade ou extrema pobreza do que a média nacional. É o estado que tem o pior abastecimento de água, e falar isso para o Agreste é algo que vocês sabem e sentem a seca na boca pela falta d'água de uma gestão incompetente do PSB em relação à Compesa, em relação à falta de saneamento básico. Então a gente precisa ter coragem, ter ousadia de poder pensar um Pernambuco diferente. E a gente chega com a nossa experiência de ter sido prefeito de uma cidade grande como é Petrolina, de ter feito a nossa cidade se transformar na melhor para se viver de todo o Nordeste, a cidade que mais gera emprego em Pernambuco e uma das 10 que mais gera em todo o Brasil é a nossa cidade. Você tem de um lado Pernambuco como o pior estado para se fazer negócios, do outro você tem Petrolina, melhor para se empreender do interior do Nordeste. Você hoje, quando olha para os nossos indicadores sociais, de política social, educação, de saúde, Petrolina se destaca em todas elas. Então a gente traz essa experiência de que se deu certo no governo municipal, tem como, com muita humildade, mas acima de tudo, muita vontade da gente poder transformar e fazer Pernambuco dar certo novamente. Olha só, então, entrando nessa questão, né, da questão administrativa, a gente também precisa passar pela questão política, Miguel. E aí vem a questão dos apoios, né? Ninguém pode fazer uma candidatura de si mesmo. Minha questão é a seguinte: você estava no MDB, veio para o Democratas se tornou União Brasil na fusão com o PSL, e desde lá você vem aí fazendo algumas articulações. Algumas pessoas dizem, alguns analistas, que você é o que tem mais apoios na oposição. Mas eu queria uma avaliação sua, 2 pontos. Primeiro, o time com o qual você vai, né? Como é que está a sua bancada de deputados, suas chapas, né? Deputados estaduais, federais, qual é o time de apoiadores? E segundo, né? Um segundo momento, como você analisa a oposição em Pernambuco? Ela está fracionada, tem pelo menos 4 candidaturas. Como é que você vê essas 2 questões? Bom, acho que primeiro essa será a eleição mais competitiva dos últimos 20 anos em Pernambuco, sem nenhuma dúvida. O segundo turno já está contratado, isso também é algo que todo mundo já é ponto pacífico, como também mostra que a oposição, ela não criou candidatos, ela formou pessoas e políticas e personagens políticas capacitadas. Dos 4 candidatos de oposição que você citou, 3 foram prefeitos reeleitos, o que de certa forma já mostra sua capacidade de articulação, de mobilização e de gestão. Óbvio que ninguém é igual ao outro, cada um tem os seus diferenciais, e ao longo dessa pré-campanha nós iremos mostrar como que fizemos em Petrolina e como nos diferenciamos desses outros candidatos para poder merecer a confiança, a atenção e a credibilidade dos homens e das mulheres de todo Pernambuco. A segunda parte, quando você pergunta em relação ao lastro político, aos apoios políticos que cada candidato tem, me permita falar da nossa, né? Não tenho aqui a prepotência de querer falar de ninguém, mas a gente conseguiu, desde outubro, gerar muitos apoios. Hoje, você olha, nós temos aqui mais de 40 prefeitos ao nosso lado, 45 ex-prefeitos, ou seja, a oposição imediata de outras cidades também nos apoiando. Finalizamos esse final de semana a chamada janela partidária, que era o prazo de filiações. Aqui, inclusive, estão os deputados, tanto a Alessandra Vieira, o futuro deputado federal Edson Vieira, como também Rafier, que são pessoas que estão no nosso partido, no União Brasil, e nós temos 2 partidos, nós conseguimos formar 2 chapas, um no União e outra no Podemos. E essa soma
das duas bancadas, das duas chapas, fará da nossa pré-candidatura o partido de oposição que mais vai eleger deputados estaduais e federais da oposição. Hoje nós trabalhamos para fazer pelo menos 7 deputados estaduais, como também fazer entre 4 a 5 deputados federais. Então isso mostra a viabilidade, a competitividade, mas mostra também a capilaridade de lideranças espalhadas por todo o Pernambuco. Isso é importante. Com qual time a pessoa vai para a disputa. Mas eu já tenho ouvintes mandando mensagem, tem uma mensagem muito interessante do Rodrigo Melo, do São Francisco, aqui em Caruaru, que ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao pré-candidato Miguel Coelho. Em outras entrevistas, o senhor defende a continuação da duplicação da BR-232. Sendo eleito, o senhor pretende duplicá-la até onde? Qual o projeto? Pelo menos até Custódia, a ideia inicial é essa. Se depender da nossa vontade, era até Petrolina, né? Mas não dá para prometer de uma vez só. A gente precisa fazer o estudo de viabilidade, mas a gente sabe que todo investimento em infraestrutura, Rodrigo, no caso você falou da duplicação da 232, ela é importante porque a gente sabe que isso é um vetor de desenvolvimento, é um vetor de crescimento para poder dar oportunidade para as pessoas poder gerar novos negócios. Então, dá sim para a gente puxar de São Caetano até Custódia. Isso vai interiorizar ainda mais o desenvolvimento. Precisamos concluir a duplicação da 104 ali no trecho de Toritama-Santa Cruz, que é a maior prova de incompetência desse governo, porque aquele trecho não é do governo federal, é um trecho delegado, ou seja, sob responsabilidade do governo do estado, que não foi feito. Acho que já tem uns 6 anos, mais ou menos, ou mais, 7 anos que isso está pendente. Tem a estrada ali do Brejo a Jataúba, que também é outra promessa há muito tempo. Tem a duplicação daqui conectando Caruaru, o polo de Caruaru, a Garanhuns, que também é um polo importantíssimo, não só da bacia leiteira, mas também do polo moveleiro e de todo o potencial turístico que a gente tem de poder aumentar ele. Vinícolas agora que estão se instalando lá em Garanhuns. Mas dá para fazer tudo isso, Miguel, em 4 anos? Dá, porque dá para... Primeiro que você tem um estado que arrecada hoje quase que 40 bilhões de reais. O estado, todo mundo está falando aí do lado de lá, que tem 4 bilhões em caixa. Pior do que gastar esse dinheiro é gastar mal. Porque tem que saber como gastar o dinheiro público, que é escasso, mas tem também como a gente poder fazer as parcerias, tanto com bancos de investimento, bancos de financiamento internacional, como com o mercado privado, que tem dinheiro para você poder fazer essas concessões e fazer as parcerias. A gente tem diversas estradas em Pernambuco que precisam ser recuperadas, e a gente já fez a conta, Marco. Só para recuperar, só para dar manutenção, é pelo menos 600 milhões por ano em estradas. Não estou falando da gente ampliar nada não, só para poder cuidar das que tem. Você acha que a gente... Quem aqui, se eu fizer essa pergunta no estúdio ou para os ouvintes, quem quer que Pernambuco pare no tempo? Nós já estamos parados, na verdade. Quem quer ficar assim? A gente quer avançar, a gente quer retomar esse protagonismo, esse crescimento, o dinamismo que Pernambuco teve no passado, que hoje não tem. A mesma coisa com a Compesa. Do que é que adianta ter uma empresa que arrecada 2 bilhões de reais por ano e não consegue colocar água na torneira? Está ineficiente, está incapaz, não está conseguindo prover o mais básico, que é água e saneamento básico. Precisamos rediscutir o papel da Compesa. O mundo todo, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, tantos outros estados já fizeram parcerias privadas. Não é de, vamos vender. Primeiro, vamos acabar com esse discurso ridículo, porque quem primeiro fez privatização aqui com a Compesa foi Eduardo Campos, governador. Então o PSB não pode falar nada disso, fica querendo só enganar a população. E qual é o problema? Eu tenho um pensamento muito claro. Se for para melhorar o serviço público para o pagador de imposto, eu aceito qualquer tipo de parceria. O que não pode é o pagador de imposto pagar caro, que hoje paga em Pernambuco uma das cargas tributárias mais caras, para ter um dos piores serviços, como tem uma saúde desumana e insensível, falta d'água, falta segurança, falta capacitação para os nossos jovens e homens e mulheres que querem voltar ao mercado de trabalho, falta um programa social que possa amparar os mais de 2 milhões de pernambucanos que hoje vivem em extrema pobreza. Então tudo isso precisa ser feito e a gente precisa priorizar. Olha, o Gilvan Mendes da Coab 1, ele faz uma pergunta sobre os planos que o senhor tem, né, em Pernambuco com relação à economia e o desemprego. Eu aproveito a pergunta do Gilvan e trago para uma questão importante. Essa região de Caruaru, esse polo de confecções, envolve mais de 19 cidades,
temos aqui no estúdio representante de Santa Cruz Capibaribe, tem gente de Toritama, tem Cupira, São Caetano, enfim. São muitas cidades nesse polo. Para esse polo especificamente, para essa região, quais os planos, né, da sua candidatura para essa região? Desemprego, economia e novos projetos. Como é que você vê essa região? Deixa eu lhe dar mais uma informação para complementar. Você pegou desemprego, pegou economia. Duas coisas que têm tudo a ver, mas que estão bem separados aqui em Pernambuco, porque no meio tem um estado que só faz cobrar e perseguir tanto o empreendedor de um lado e cobrar o cidadão a pagar os seus impostos do outro. Então, claramente, não tem uma conexão para poder gerar desenvolvimento. E uma outra informação que merece ser compartilhada aqui na cidade. Pernambuco tem hoje mais de 1.700.000 empreendedores na informalidade, ou seja, aquelas pessoas que estão invisíveis para o governo do estado, que não conseguem ter nenhum tipo de amparo. E mais da metade desse pessoal da informalidade está aqui exatamente nesse polo de confecções, o polo de serviço do Agreste. E a gente precisa enxergar essas pessoas. Uma das nossas propostas é a gente poder garantir que para o pequeno, até que fature até 100 mil por ano, essa pessoa não vai pagar imposto, vai ser zero ICMS. E por que nós vamos fazer isso? Porque a gente quer dar crédito. Todo mundo começa pequeno, mas todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar a sua qualidade de vida, a gente quer lhe capacitar, a gente quer lhe dar o crédito para você poder melhorar a sua vida, da sua família, para você poder empregar mais pessoas. A gente vai mudar essa mentalidade ridícula de hoje, de que o Estado só serve para cobrar imposto. O Estado serve para criar oportunidade, para ser parceiro do setor produtivo. Por quê? Porque quanto mais negócios a gente fizer, Marco, mais emprego vai aparecer para nossa gente. Quanto mais emprego tiver, mais renda vai ter. Quanto mais renda distribuir, melhor será o ambiente de todo o estado de Pernambuco. E isso você falou ali, muito direcionado ao polo de confecções, mas deixa eu lhe dar um outro dado. Edson e a Alessandra sabem disso aqui, como o Rafier. Hoje o polo de confecções emprega mais ou menos 1.200.000. Isso informações do próprio setor produtivo de lá. Se resolver o problema da água, tem como criar pelo menos 800 mil novos empregos, assim, de forma rápida, no curto prazo. Agora, quanto tempo existe o polo de confecções? Há quanto tempo não tem as promessas de poder resolver esse problema? De resolver o problema das lavanderias de Toritama, das facções lá de Santa Cruz, do Moda Center, que tem capacidade de crescer, não só ele, mas dos novos investimentos que estão chegando. A própria Sulanca, que tem aqui um debate, tira Sulanca, não tira Sulanca, moderniza, não moderniza, e fica passando o tempo e perdendo tempo. A gente precisa modernizar, criar uma estrutura para que a gente possa dar condições que todo mundo possa prosperar, que todo mundo possa gerar riqueza, gerar ganhos e com isso melhorar o ambiente de negócio do nosso estado. E uma outra coisa que precisa ser dito, que é o que a gente vai fazer, porque fizemos isso em Petrolina, é desburocratizar a gestão. A gente está falando aqui para um público, essa pergunta foi para comerciantes, empresários, empreendedores. Vai abrir um negócio aqui em Pernambuco, é uma peleja, é quase que uma romaria para você conseguir tirar todas as licenças necessárias. É algo que desencoraja. A gente precisa cortar pela metade. Minas Gerais já exige quase que metade das exigências para você abrir um negócio do que Pernambuco hoje faz. Porque Pernambuco está na política do carimbo. A gente precisa ter a política do emprego, a política da oportunidade, a política de melhorar a vida das pessoas. Então é com esse sentimento, é com essa visão que a gente se apresenta para poder transformar o nosso estado. Olha, o Elias diz uma coisa interessante, Miguel. Ele diz assim: sou caruaruense, cheguei em Petrolina no final de 2017, que foi o primeiro ano do seu governo. Hoje já não se reconhece a cidade, a cidade já não é mais a mesma. Se Miguel fizer por Pernambuco o que fez por Petrolina, viveremos no melhor estado do país. Miguel tem muito além do que uma via parque para mostrar, e aqui eu entendi né, a cutucada, eu não alfinetada. Entendi, não, eu nem quero entender. Não quero entender, mas ok. Mas eu vou lhe perguntar o seguinte: para isso, você fez essa gestão muito bem avaliada, segundo pesquisas, 88%, acredito, da população de lá, né, apoiou sua gestão. Pois bem, mas isso também, sabemos que você teve recursos federais a partir da articulação do senador Fernando Bezerra Coelho, vosso pai. Minha pergunta é a seguinte: para fazer todas essas questões que você traz para o Pernambuco, das estradas, da água e das outras coisas, como você colocou aqui, do emprego e tudo mais, também precisará de parcerias com o governo federal. E nós estamos também numa eleição que não é só estadual, é uma eleição federal. Como é que está a sua articulação nessa eleição? Você defenderá algum candidato? E é possível fugir da polarização que se apresenta já cada vez mais, já uma vez que a terceira via está definhando nas pesquisas? Como vai ser esse tratamento seu com relação à campanha nacional, Miguel? Bom, primeiro tem muitas perguntas, uma pergunta só aí que você fez, né? Vamos responder por etapa. A primeira parte,
só conseguir dinheiro e não tiver planejamento, não tiver gestão, não adianta de nada. A gente precisa ter, sem dúvida alguma, articulação política, mas uma equipe preparada para poder tirar os convênios do papel, tirar o projeto do papel e transformar isso em realidade, que foi o que nós fizemos em Petrolina nos últimos 8 anos, com muito apoio, nos últimos 6 anos, perdão, com muito apoio do senador Fernando, dos nossos deputados federais e estaduais que articularam isso. Mas lhe dou um outro exemplo. Tem 2 estados no Nordeste que conseguiram mais dinheiro do governo federal do que Pernambuco, Bahia e Ceará, ambos governados pelo PT. Será que foi por amor de Bolsonaro ao PT? Claro que não, foi por capacidade, por competência, por poder compreender que Ceará, os seus respectivos estados, estão em primeiro lugar e não o partido que cada um faz parte. E isso custou um custo muito alto ao povo pernambucano, porque aqui em Pernambuco ficou cheio de mimimi, cheio de baboseira, e Pernambuco definhou, Pernambuco atrasou, Pernambuco se apequenou, infelizmente, diante dos outros estados que cresceram. Vai olhar Paraíba, vai olhar Alagoas, vai olhar tantos outros estados que estão passando à nossa frente. Então a gente precisa mudar essa visão de que só se faz política com aliados, se faz política com competência, com resultado, com trabalho, com transparência, para a gente poder transformar a vida de quem mais precisa. Sobre a questão da polarização nacional, o que é que eu percebo? O meu partido União Brasil, ele tem conversado com o MDB, com outros partidos, para poder promover uma união dessa chamada terceira via que de fato possa se oferecer. Eu acredito nisso e vou aguardar que a união possa se manifestar. Daqui até lá, não cabe a mim tomar nenhuma decisão pelo nosso partido a nível nacional. Agora, o que é que me preocupa, Marco? É que tem candidatos aqui em Pernambuco, pré-candidatos no nosso caso, que estão mais falando de seus candidatos a presidente que falando do que querem fazer para Pernambuco. Eu não sou candidato a presidente, eu sou candidato a governador. Eu quero debater com quem vai estar ali diante de mim, disputando voto. Porque o eleitor aqui, com todo respeito, ele vai votar em Lula, vai votar em Bolsonaro, vai votar nessa terceira via, ele vota em quem ele quiser para presidente, mas não é o presidente que vai cuidar de Pernambuco. Quem vai trabalhar todo santo dia lá no Palácio das Princesas é quem a gente vai escolher. E a gente quer alguém que não tenha brilho próprio, ou a gente quer alguém para ficar se escondendo atrás de um amiguinho em Brasília. A gente quer alguém que tenha pulso, que tenha determinação, que tenha vocação, que tenha coragem para enfrentar os desafios, coragem para poder liderar a nossa gente num momento tão adverso como é o que a gente está passando, com problemas que aqui a gente já relatou de diversos indicadores. Então a gente precisa ter muito cuidado para não misturar. São 2 eleições simultâneas, mas o presidente vai cuidar do Brasil, o governador vai cuidar da gente. E a gente quer um governador que pare de dar desculpas. Nós não queremos mais ninguém fazer uma alusão. A gente não quer um governador para ser poste de ninguém, para o outro estar se escorando. A gente quer um governador que seja um sol, que tenha luz própria, que possa olhar a nossa bandeira e se sentir parte, para que o povo pernambucano, ao olhar o seu governador, diga, poxa, esse cara vai poder transformar a minha vida, vai me ajudar a melhorar. É essa empatia que precisa voltar ao debate estadual, para que a gente possa trazer as pessoas para esse sentimento de pertencimento para com Pernambuco, para que a gente possa cuidar melhor do nosso estado. Então, é isso que eu penso de como a gente vai conduzir essas eleições no primeiro turno. E se me permite só, quero aqui fazer um cumprimento ao seu Adolfo aqui que chegou, agradeço pela acolhida e pelo carinho da hospitalidade. Perfeitamente. Gente, a gente está recebendo Miguel Coelho, né, pré-candidato pela União Brasil ao governo do estado de Pernambuco. Miguel, eu tenho uma mensagem aqui interessante. O Arnaldo Silva do Vassoural diz: competência total para administrar o nosso estado. Meu abraço ao futuro governador Miguel Coelho e ao deputado estadual, futuro deputado estadual Rafier Delon. O Arnaldo Silva do Vassoural lembrando aqui a gente. Olha, minha questão é a seguinte: você fez esse panorama, mas você já colocou bem, temos uma eleição muito difícil, uma eleição sem paralelo, e muitos até acreditavam que essa eleição tinha um paralelo com 2006. Eu acredito que nem 2006 é suficiente para a gente entender essa de 2022. No entanto, é uma eleição que vocês têm